Olá, irmãos, tudo bem? Um momento difícil que estamos passando, mas um momento de oportunidade de crescer, de amadurecer, e Deus está fazendo essa obra em nossas vidas, né? Hoje eu estou numa obra, né? A obra da minha casa aqui, e dessa grande obra, né? Que é bem difícil de fazer, que é a obra de nossas vidas, né? É muito simples levantar uma parede, mas é difícil mudar um hábito, é difícil mudar uma atitude, é difícil ter uma vida que honra a Deus, ou seja, buscar essa vida. Mas também, uma vez que a gente busca fazê-lo, as coisas vão se tornando mais fáceis. Mas como a gente reluta em fazer a vontade de Deus, então cada vez mais vai ficando difícil e a gente vai ficando mais distante de tudo aquilo que Deus deseja que a gente seja no nosso dia a dia. Eu queria que os irmãos refletissem comigo no livro de Abacuque. Abacuque passa por uma situação difícil. Deus levanta os caldeus, os babilônicos, e o império babilônico vai, pega o povo de Deus, leva para o exílio. Lembra da história de Daniel? Pronto, está ocorrendo justamente nesse momento. E Abacuque questiona a Deus o porquê. Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Por que desse juízo de Deus sobre o povo? E Abacuque recebe respostas de Deus e depois faz uma última oração que nos ensina muita coisa. Veja alguns questionamentos de Abacuque. No capítulo 1, verso 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque, ou seja, isso foi revelado a Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Olha o que Abacuque diz: Senhor, até quando? Eu estou pedindo ajuda e o Senhor não está me escutando. Verso 2: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Ele está questionando por que Deus está permitindo que todas essas coisas aconteçam. Por que o Senhor está deixando? Deus dá uma resposta a Abacuque. E no verso 12, Abacuque passa de novo a questionar a Deus. Olha o que ele diz, verso 12. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, o meu Deus, ó meu santo. E ele continua: não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Senhor, o Senhor botou aquele povo para executar juízo sobre nós. E o Senhor é tão santo. E no finalzinho do capítulo 1, olha o que ele diz. Ou melhor, verso 1 do capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia. É como se Abacuque dissesse: Senhor, eu estou aqui na torre vigiando, tá bom? Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Ou seja, eu vou ficar aqui esperando para ver qual vai ser a sua resposta. E diz: e que resposta eu terei à minha queixa? É como se Abacuque falasse: pronto, os questionamentos que eu tinha são esses, agora estou aqui na minha torre, estou esperando a tua resposta. Deus responde a Abacuque dizendo que está cuidando da situação, que está ciente de tudo, que o que vai acontecer com os caldeus ou com os babilônicos não vai ser algo tão bom, né, tão simples assim, ou seja, isso não vai passar impune. Deus está cuidando da situação. E quando Deus dá essa resposta a Abacuque, Abacuque faz uma oração no capítulo 3, e é esse momento que eu queria compartilhar, que eu acho muito importante para cada um de nós. Capítulo 3, verso 16, diz assim: ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. A primeira coisa que Abacuque percebe é que ele precisa esperar. E não só esperar de qualquer jeito, mas ele diz em silêncio. Eu preciso esperar em silêncio. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai cuidar da situação. E como eu sei que Deus vai cuidar, ou seja, agora ele está percebendo que Deus vai fazer, então ele diz: eu tenho que ficar em silêncio. Eu estou falando muita besteira. E ao invés de eu falar muita coisa, eu preciso silenciar e esperar em Deus. Ter paciência. E ele continua dizendo:
Verso 17. Ainda que a figueira, que é o verso tão conhecido, não floresça, nem haja fruto na videira, e ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Ou seja, mesmo que não aconteça aquilo que eu quero que aconteça, ou seja, mesmo que não haja frutos na videira, poxa, eu queria que ela tivesse fruto. Mas se não tiver fruto, bem, mesmo que não haja, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Verso 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza da coça e me faz andar nas minhas alturas. O questionamento de Abacuque é interessante. Até quando, Senhor? Talvez a gente precise aprender com Abacuque. Ao invés de querer saber tanto até quando, e eu sei que você está olhando a televisão e sempre está falando, a pandemia vai acabar em tal data, vai ter o auge, depois vai passar a diminuir. Isso é bom saber, é bom estar atento, é bom se cuidar quanto a isso, é bom se proteger quanto a isso. Faça a sua parte. Mas mais importante do que saber quando será o fim, é esperar. É esperar em silêncio. Um silêncio de confiança. Um silêncio que demonstra que Deus é a sua fortaleza. E Abacuque mesmo reconhece. Mesmo esperando em silêncio, e ainda que a figueira não floresça. Ou seja, tudo que a gente vê na TV pode não acontecer. E ainda que isso não aconteça, e aí, o que é que vamos fazer? Deus é a nossa fortaleza. Continuaremos esperando, continuaremos confiando, continuaremos firmes no Senhor. Isso é mais importante. Outras situações vão acontecer. Outras epidemias vão acontecer. Outras doenças, outras catástrofes. Outras dificuldades. Outras situações. E tantas outras como já aconteceram e vêm acontecendo na história. E o maior ponto é, o que você vai fazer quanto a isso? Silenciar e esperar. Se fortalecer no Senhor. Estar firme no Senhor. Porque Deus é a sua fortaleza. Que você possa vivenciar isso. Deus como a sua fortaleza. Deus como aquilo que sustenta você. Deus como aquilo que te dá força, ânimo para continuar. Deus como aquilo que sustenta a tua vida, sustenta o teu ânimo, que dá coragem para continuar, coragem para trabalhar, coragem para prosseguir na vida, que assim possamos andar. Depois releia o livro de Abacuque, veja as respostas de Deus que eu não li e perceba o quanto Abacuque muda para um homem que questionava bastante o agir de Deus, para um homem que em oração reconhece que precisa silenciar, que precisa confiar e que Deus é a fortaleza dele. Que assim também Deus seja a sua fortaleza. Que Deus abençoe você.